Quando o Senhor ele ressuscitou, ele vai ter com Pedro, aí ele aparece para os discípulos e fala assim para os discípulos, né? Vá, mande os meus discípulos se encontrarem comigo na Galileia, né? Se eu não me engano. Isso. Galileia. E a Pedro. Fale com os meus discípulos e Pedro. Mas Pedro não faz parte dos discípulos? Por que ele faz essa distinção? Meus discípulos e a Pedro. Porque se não tivesse falado, Pedro não teria ido. É verdade. Sabe, eu digo que ai de nós se não fosse a possibilidade de um recomeço. Verdade. Ai de nós se não fosse possível a segunda chance. Verdade. E quando os discípulos se encontram com Pedro e Jesus está lá na praia, Pedro está pescando, a senhora vai ver que é a mesma cena do Verdade. encontro, lembra? Uhum. E aí está Jesus preparando um peixe numa fogueira. E é forte. Aí Pedro vem se encontrar com ele. Mas por que numa fogueira? Ele tá curando. E o Senhor vai falar sobre cura interior hoje. Verdade. Ele está falando sobre cura. E Pedro, ele vai, quando Pedro chega lá, Pedro entendeu a mensagem. Verdade. Porque 3 dias atrás, Pedro tinha negado ele em frente a uma fogueira. Uhum. A reconciliação está sendo. Você precisa voltar. Às vezes nós negamos e caímos ali, você precisa voltar no ponto que você caiu. Verdade. Né? Começar tudo de novo. Começar certo. Isso. Então seja corajoso, volta ali. O Jesus que lavou os pés de Pedro, lava os meus pés, lava os seus pés também. Volta lá aonde você caiu, né? Verdade. A palavra diz isso. Lembra de onde caí? Falei que para mim o maior exemplo de fé é um cego que continua cego e crê que Jesus cura cego. Poxa, é forte. Mesmo continuando cego. Então é isso. A religião, pastor, ela cria mecanismos que se propõem a fórmulas de cura e de libertação que ela não pode fazer. Verdade. Certo? Só Jesus pode. Então a religião ela lança sobre você não, você tem que fazer assim, 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 assim. Um monte de regras. Uhum. Só que ela te ensina um monte de regras, mas não te dá a capacidade de cumpri-las. Verdade. O Espírito Santo não. Ele te orienta, a palavra diz assim, ele vos ensinará toda a verdade e vos guiará em toda a verdade. Verdade. Então, ao mesmo tempo que ele me ensina, ele me faz andar nessas verdades, ele põe essas verdades em mim. A gente sabe que a nossa fé é uma fé racional, né? A gente não crê eu creio em algo, mas por quê? Eu creio porque eu creio. Não, nós cremos porque nós temos uma palavra. Verdade. Né? Nós cremos sempre nas palavras do Senhor. Credes em mim, credes também em Deus, né? Então nós cremos na palavra do Senhor. E até uma passagem que a gente vai compartilhar hoje fala um pouco sobre isso, né? A viúva desesperada ali, dando crédito à voz do profeta. Só que entrar nesse manto aí? Amém. Manda ver. Essa passagem me inspirou muito porque a viúva, ela foi direto aonde? Ao profeta. Quantos não vai mais no profeta? Quantos não acreditam mais no profeta? Só que Deus deixou assim uma coisa pra gente e eu coloco isso em prática. Dá honra ao profeta. Por quê? Quando ela foi ali, né? Sabemos que é difícil. Então, assim, ainda mais sem esposo. E é mais no contexto, né? E naquela época. Então, assim, um momento muito difícil. Então, olha assim, quem pode me ajudar? Ela dobrou o seu joelho, acredito, porque imagine você olhar, e agora? O que eu vou fazer? Ela usou a fé. Então, assim, para você hoje, na circunstância que passar o processo é doloroso, sim. Mas se você crer e se você tiver fé, você vai conseguir. Porque muitas das vezes a gente limita. Ela não limitou. Ela olhou para dentro dela e falou, não, o profeta falou, eu vou crer. E ela ali recebeu a sua vitória, porque ela creu. Ela olhou e falou assim, não, peraí, eu vou lá. E eu tenho isso no meu coração, que quando ela estava ali pedindo a Deus, quando começou a se multiplicar, ela pôde fazer o quê? Ela foi abençoada. E ela abençoou o profeta. Então por que muitos não querem abençoar o profeta hoje? Por que muitos não querem dar honra a quem tem honra? Porque muitos acham assim, eu não vou abençoar. Vou falar, pastor, porque Deus está mandando eu falar. Não quer abençoar, por quê? Porque eu vou dar dinheiro para pastor, vou dar dinheiro. Gente, para com isso. Nós temos que entender que quem tem chamado precisa ser abençoado. Temos que ser honrados nessa terra e temos que honrar. Então, ela honrou o profeta. Então, hoje não dá migalha, dá o melhor. Nós não vivemos de migalha. Foi isso que Deus falou comigo. Não faz de brecha e dá o melhor. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer o melhor. Se é para abençoar, vamos abençoar com o melhor. Usa a fé. Por mais que possa o mar estar revolto, mas o Senhor, Ele faz o mar acalmar, a tempestade cessar. Para você, e Ele continua sendo Deus. Então nós temos que olhar e dizer assim, peraí, eu não vou parar, porque sou menino dos olhos do Senhor. E prossiga, Deus é contigo. 3 infartos? Tive 3 infartos. Aqui mesmo? Aqui. Eu tive um no Rio de Janeiro e 2 aqui. Porque eu falei com Deus, Senhor, eu não quero pregar.
eu não sei pregar, Senhor. Falei, Senhor, eu vou pregar como? A minha primeira pregação foi Parada de Lucas. Pra quem não sabe pregar, pra quem não sabe, seu... Pastor, preguei 2h30. É um discipulado. É mesmo. 2h30. E você me pergunta assim, como que foi a pregação? Eu só chorava. Sabe por quê, pastor? Eu preguei por um filho de uma amiga minha. E ali pra glória de Deus. Eu fui numa praça. Eles falaram assim, eu era missionária na época. Você vai pregar? Então tá bom, quero ver se você é mulher de Deus. E eu preguei sobre Jó. E eu nunca mais vou me esquecer, porque quando Jó ele perdeu tudo, mas ele não questionou. E ali o Senhor me fez olhar para aqueles jovens tão novos. Tinha de 9, de 10, de 11, tudo no tráfico. Coisa assim... Começa cedo, né? Mas tudo, sabe? Eu olhei assim e falei, Senhor, muito obrigada. Eu tô aqui. Eu falei, Jesus... E ela falou para mim, eu não vou suportar. O filho dela com 14 anos. Eu falei, vai. O processo é doloroso, mas a vitória é mais. Hoje o filho dela é um presbítero, sabe? E as pessoas sentam, a gente pode ter um minuto, sabe? Ali, todos unidos, é uma glória. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, se a gente tiver um minuto de compaixão, né? Um minuto de olhar assim e falar assim, peraí, vou sentar junto com meu irmão, vou compartilhar um pouco, porque em casa, será que ele tem? Muitos não olham para isso. Será que a minha irmã tem um prato, uma comida saborosa? Será que tem? Porque eu amo cozinhar, ela também. E... Duvido. Só por isso convida. Vai deixar que a gente vai convidar vocês. A gente... Tá no ar, tá gravado, já era. Não, a gente, né, Elaine? Né, Elaine? Vai ter que... a cara de Elaine. Elaine tá de prova agora, tem testemunho. Não, e assim, toda vez que a gente vai fazer, né, Elaine? Deus, ele honra em tudo. Sempre. Porque eu sempre falo com Deus, pastor. Hoje vão saber o que eu nunca falei. Eu falei, Senhor, um dia o Senhor permitiu eu ficar sem nada. Eu com meu filho, eu só bebia água para deixar o leite para ele. Falei, Senhor, quando o Senhor eu tiver condições, tudo que eu comer, as pessoas vão comer, porque eu sei o que é ter vontade de comer e não ter. Aí, uma vez que eu tava na igreja, minha irmã falou para mim assim, pô, pastora, a senhora não tem que ficar ajudando as pessoas, não. Eu falei, por quê, irmão? Você já passou fome? Que isso, pastora? Eu falei, você já olhou com vontade de se alimentar e você não ter? Querer se vestir e você não ter? Aí a pessoa falou, pastor, eu nunca passei por isso. Falei, então, se coloca no meu lugar. Falei, vamos ser humildes, porque Deus chama a gente para ser humilde. Então, pastor, uma coisa que eu sempre vou guardar no meu coração, que nós temos que amar e ajudar o próximo. Não adianta você pregar e não viver. Muitos querem pregar e não querem viver. Não tô aqui questionando, tô falando assim uma coisa que é verdade. Nós temos que fazer a vontade de Deus.